Olá, gente, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Tá na hora daquele nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, 8 horas e 18 minutos. É hora do Evangelizar em Forma, o seu programa de notícias, de informação, com a cara da TV Evangelizar, não é verdade? Falamos de Curitiba, que é sede da Rede Evangelizar de Comunicação, falamos para o Brasil inteiro do nosso sinal via satélite, falamos para mais de 1.300 cidades desse nosso Brasilzão com sinal HD e falamos para o mundo todo nas redes sociais, no nosso aplicativo, no nosso YouTube, na nossa página do Facebook e é lá também que a gente vai conversando. Combinado? Começamos mais uma boa semana, uma semana abençoada. Hoje é dia 7 de junho, hoje é dia da liberdade de imprensa e aquilo que eu aprendi muito cedo lá atrás na faculdade ainda. Liberdade de imprensa é tudo aquilo que não querem que a gente noticie, porque o que querem é propaganda, é publicidade, é outra coisa. Vamos para as manchetes? Taca-lhe pau nas notícias. A cobertura vacinal de crianças no Brasil. Saúde se assusta com queda na imunização. Boa notícia para micro e pequenos empresários. O programa de auxílio na pandemia se torna permanente. O novo quadro de desemprego no país. A recolocação no mercado de trabalho ficou mais difícil de um ano para outro. Segundo o IBGE, subiu para quase 4 milhões de brasileiros, aqueles que estão desempregados por mais de 2 anos. Saúde da mulher. E quando chega a tensão pré-menstrual? De se sentirem muito irritadas, depressivas, ansiosas e além de ficarem emocional e fisicamente mais sensíveis. E ainda, o uniforme da delegação brasileira para a Olimpíada no Japão. Estas e outras notícias a partir de agora. O Evangelizar em Forma desta segunda-feira já começou. Então fazer o seguinte gente, já vamos para a rua, vamos para a previsão do tempo, saber como é que está amanhecendo essa segunda-feira. Bora então aqui no telão? Vamos, porque a informação do clima-tempo dá conta do seguinte, gente, de que uma frente fria chegou pela Argentina e está aqui já no sul do Brasil, que é essa área em azul que nós estamos vendo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e um pouquinho do estado de São Paulo já trazendo chuva. Mas Ricardo, tá azul também lá no norte do país. Essa era uma frente fria antiga que também já está provocando chuva lá no norte do país. As previsões para hoje, segunda-feira, a gente mostra na tela para vocês também, gente. Nessa região vermelha vai estar calor, uma barbaridade. 29 a máxima em Salvador, 36 em Cuiabá, 33 em Manaus, no Rio de Janeiro, 28 em Porto Alegre, 20 graus. Aqui no sul do país a gente vai dar uma amostra para vocês do que está sendo essa segunda-feira. Graças a Deus tem chuva, gente. A gente vai lá para Balneário Camboriú ao vivo. Olha a câmera que nós estamos mostrando para você. Tá até sujinha por causa das gotas de chuva por lá. Bonita essa imagem que eu nem conhecia. Esse deck é novo por lá, né? Não sabia que tinha não. Faz tempo que eu não vou para Camboriú. 17 graus é a temperatura. E vou falar uma coisa para vocês. Aqui em Curitiba tá chovendo desde ontem, lá pelas 9 horas da noite. Sabe aquela chuva mansinha? Gostosa, sem raios, sem trovão, só para fazer a gente ficar mais preguiçoso para sair de casa. Hoje foi difícil, né? E a temperatura agora aqui em Curitiba na marca dos 12 graus. Tá uma delícia, gente. Vem chuva que nós estamos precisando. Agora nós vamos com uma notícia super importante, um alerta do Ministério da Saúde, gente. Vocês acreditam que está caindo cada vez mais o número de crianças vacinadas no Brasil? E é tudo quanto é tipo de doença. Inclusive a pólio, a paralisia infantil. O que é que está acontecendo, hein, gente? Acompanhe. Atenção pai, atenção mãe. Os números divulgados pelo Ministério da Saúde são graves e mostram um esquecimento perigoso entre os brasileiros. Cada vez mais crianças estão deixando de tomar vacinas, aquelas distribuídas em unidades de saúde para se protegerem de doenças comuns. Estamos falando de tétano, hepatite, meningite e até mesmo a paralisia infantil. O Instituto de Estudos em Saúde avaliou os dados oficiais e fez um comparativo. Em 2020, ano da pandemia de Covid, apenas 75% das crianças brasileiras foram vacinados contra a poliomielite, a paralisia infantil. Em 2019, esse percentual era maior, 84%. E em 2015, o Brasil estava acima da meta da erradicação da doença. Eram 98% das crianças imunizadas. Esses números se repetem na campanha pentavalente, a vacinação contra tétano, hepatite B, coqueluche, difteria e meningite.
Em 2020, a campanha atingiu 70% das crianças. No ano anterior, 77%. Uma queda brutal em comparação a 2015, quando o percentual chegou a 96%, 1 ponto acima do considerado ideal. Os dados agora estão sob avaliação das autoridades, que irão pensar em maneiras para levar a população de volta para o posto de saúde. Eu até entendo que a pandemia faz com que a gente fique em casa, se esqueça, é duro falar isso, né? Mas as pessoas acabam esquecendo essa rotina de vacinação. Mas, gente, não justifica não. É no posto de saúde, é de graça, está disponível, não pode esquecer. E outra coisa que tinha na minha época, o Robson estava me falando aqui, que hoje não tem. Na minha época, você ia para a escola, você tinha que se matricular em colégio público, tinha que levar carteirinha de vacinação, gente. Se tivesse faltando, a escola levava. Mãe, tá faltando aquela vacina, corre pro postinho. Ia lá, vacinava e fazia a matrícula. Mas olha, tem que ficar em cima disso daí. E, gente, não há mal nenhum em vacinação, pelo amor de Deus. Nós estamos todos aqui, minha geração, que a gente cresceu naquela cultura da vacina que faz bem. Então não acredita nessa, não, vacina vai fazer isso. Não, não é assim. Tá? Nós estamos falando, por exemplo, de paralisia infantil. Até 2005 estava erradicada no Brasil com 98% da população vacinada. Agora a gente não chega a 80%. E sabe o que é curioso? É a minha geração, que foi vacinada pelos nossos pais, que hoje está sendo negligente com os filhos. Que coisa, né, gente? Que barbaridade. Vamos ficar atentos para essas coisas do dia a dia também, meu Deus. Vamos de boa notícia então. Pronamp, gente, lembra que a gente falava na semana passada que o governo federal tinha até a quinta-feira para sancionar ou vetar o projeto que auxilia pequenos e microempresários? Ó, foi sancionado, tá todo mundo salvo. Taca-lhe pau na notícia. Boa notícia para pequenos e microempresários. O governo federal sancionou a lei proposta pelo Congresso e tornou o Pronamp permanente. O programa de auxílio ao pequeno foi criado ano passado, no início da pandemia, e tinha prazo para encerramento. O Sebrae era uma das entidades que torcia para a manutenção do programa com as regras atuais. O Pronamp prevê empréstimos com juros reduzidos de 9,5%. No mercado, o custo varia de 25% a 39%. Outra vantagem é a carência. Quem toma empréstimo só começa a pagar depois de 8 meses. A lei sancionada também prevê a destinação de recursos para o programa. A linha de crédito ficou em 5 bilhões de reais. Gente, eu queria dar bom dia para todo mundo aqui, mas eu me perdi no Facebook e só tem algumas mensagens aqui. Então vocês me perdoem, tá? Mas ó, a Sandra Aparecida tá falando de Barueri e lá tá nublado e tá meio escuro o tempo, ainda não tá chovendo. De repente, Sandra, a chuva daqui vai para lá. Você vê que eu torço para essa chuvinha ficar aqui, porque a gente tá precisando. Valeu, Sandra, obrigado pelo recadinho. A Berna tá com a gente, a Fátima dando bom dia. A Maria Claudete tá falando o seguinte, faz um mês que acompanho o programa, muito bom. Valeu, muito obrigado, Maria. Seja muito bem-vinda. Estamos abertos a sugestões também, tá bom? Tem uma dúvida? Tem uma sugestão? Manda aqui pra gente que a gente acompanha tudo. O Emanuel também tá com a gente pedindo para mandar um abraço em todos de Curitiba. Meu nome é Emanuel Dias Campos, sou de Virgínia, Minas Gerais. Será que é Varginha que eles quis escrever? Sul de Minas? Conheço lá, Emanuel. Um abraço pra você. Nadir tá falando de Criciúma, Santa Catarina. Ligadinha, bom dia, meu loiro. Opa, valeu, Nadir, tamo junto. A Regina tá falando com a gente de Baiti, tá falando que tá chovendo também. Graças a Deus, né, Regina? Chuva no Paraná, quanto tempo? Gente, eu não lembro, tava lembrando disso agora. Eu não lembro quando foi que eu vim aqui pra televisão trabalhar com chuva. Não lembro. Tomei chuva aqui, ó, para chegar aqui na televisão. Falei, graças a Deus. Não lembrava mais. Nossa Senhora. Socorro também está com a gente. A Sandra Dorigo está falando que hoje é aniversário da irmã dela, Patrícia. Beijão, Patrícia. Feliz aniversário. Saúde. Daqui a pouco eu leio mais recadinho, tá bom, gente? Vamos participando aqui. Agora nós vamos com notícia. Nós vamos falar agora, a Patrícia tem dados a respeito do desemprego. E olha que dado interessante que o IBGE está nos trazendo, que mostra que cada vez mais o brasileiro está ficando mais tempo à procura de recolocação. Acompanhe essa história. Patrícia com a gente, bom dia.
Olá, bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha nesta segunda-feira. As informações foram divulgadas pelo IBGE e fazem um comparativo entre o primeiro trimestre deste ano e do ano passado. São 2 períodos em que o Brasil já vivia as consequências da pandemia. E a recolocação no mercado de trabalho ficou mais difícil de um ano para outro. Segundo o IBGE, subiu para quase 4 milhões de brasileiros, aqueles que estão desempregados por mais de 2 anos. Os critérios da pesquisa indicam que esses brasileiros não desistiram da procura. Continuam mandando currículo e atrás de oportunidade. Mas faltam vagas mesmo. Este total de gente corresponde a um percentual importante dos 14 milhões e 800 mil desempregados. 1 em cada 4 brasileiros sem emprego está procurando uma recolocação há pelo menos 2 anos. A expectativa é que este quadro se reverta já na próxima pesquisa, quando o IBGE apontará as consequências do aumento do PIB no Brasil. Com a economia deixando de andar para trás e saindo da estagnação, são esperadas a retomada do consumo e a geração de empregos. É o que a gente torce para acontecer. Eu volto com você, Vilches, e uma ótima semana para todos. Valeu, Patrícia. Obrigado pelas informações. E o que eu falo é o seguinte, gente, procurar emprego não é demérito, não é vergonha alguma. É o contexto da nossa economia. Por isso que eu sou um cara extremamente otimista, você sabe disso. As coisas vão melhorar. E essa fila de desempregado, 2 anos para arrumar um emprego, vai cessar, vai diminuir. E falo, continue se preparando, não desista. Uma hora vai chegar a sua vez. O importante é o seguinte, para as pessoas que estão em volta dessas pessoas que sofrem com isso, apoiem, fiquem ao lado delas. Não é demérito algum ficar desempregado. Vamos com notícia? Notícia boa, vacinação contra a Covid. Não é boa? Claro que é boa, não é, Malu? Bom dia, o que você tem informação para a gente sobre vacinação? Ih, rapaz, me enganei? Bom dia, Vilches. Uma ótima segunda-feira para todo mundo que acompanha a gente ao vivo aqui no Evangelizar Informa. Vilches, quisera eu que fosse uma boa notícia, viu? Mas por enquanto, não. De novo, a Fiocruz vai ter que parar as máquinas. O aviso foi dado esse fim de semana e, segundo a Fiocruz, que é responsável por fabricar a vacina de Oxford no Brasil, as máquinas terão de ser desligadas temporariamente a partir da próxima sexta-feira por falta da IFA, que é o ingrediente farmacêutico aí ativo utilizado na fabricação das vacinas. Lembrando que em maio a fabricação também teve que ser interrompida por alguns dias por falta da matéria-prima. A diretoria da fundação atribui as pausas na produção à crise mundial de IFA, que também está em falta em outros países, né? Lembrando que a Fiocruz ainda espera 4 lotes de IFA relativos a junho e julho. Todos eles devem gerar mais de 20 milhões de doses que aí, por conta dessas interrupções, serão entregues com atraso no cronograma inicial. No segundo bloco, Vilches, eu volto com mais informações. Até lá! Combinado, Malu, até daqui a pouquinho então. Fazer o seguinte, gente, dá um bom dia para Salete, para Roberta Bruno, para Maria Esmeralda, que também tá junto com a Inês de Aracaju. A Maria Helena também tá com a gente ligadinha, falando que por lá em Aracaju também 27 graus. A Amélia Abreu, Ligivânia tá dando um bom dia pra gente. O Raimundo de Iraúçuba, estado de Ceará, tá pedindo chuva por lá também. Boa, Raimundo! Emanuel, a Zenilda, Maria Aparecida tá falando de Santo Inácio aqui no Paraná chovendo. A Ivete, a Zenilda, a Márcia dando bom dia, a Roberta Bruno e ó, o Socorro, Berenice, Lenita, Maria Celina, Rosenilda, Heloíse, Lenita, Genilda de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, e a Olívia tá falando com a gente lá dos Estados Unidos, Massachusetts, tá acompanhando a gente pelo aplicativo, pelas redes sociais. Bora fazer um intervalo comercial? Tô gostando de ver a participação de todo mundo, tá bacana, hein? E depois nós temos uma reportagem especial para você, mulher. Nós vamos falar de tensão pré-menstrual. Ô período duro para vocês, né, gente? A gente já volta a falar isso, tá bom? É rapidinho, não sai daí não. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 34 minutos para mostrar para vocês que tá chovendo. Não, tá nublado apenas em Canela. Canela, Rio Grande do Sul, gente. Serra Gaúcha, 11 graus é a temperatura por lá e nós acompanhamos a programação da TV Evangelizar pelo canal 28 a cabo. Tá tudo carrancudo, hein? E não tá chovendo por lá. Daqui a pouco vem chuva. Pode esperar você aí, Gaúcha, a previsão do tempo não falha. Você viu que nós já mostramos aqui a previsão
tá falando que tá chovendo e tá chovendo mesmo. Agora nós vamos fazer um giro de informações pelo Brasil, gente. Nós vamos falar dos trambiques que estão acontecendo aí nessa época de compra de equipamentos hospitalares para combate à Covid. Polícia Federal está em cima e a gente vai mostrar o que é que está acontecendo. Acompanhe. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco apurou que uma empresa contratada pela Prefeitura de Recife aumentou o lucro em 31 vezes entre 2019 e 2020. A FBS Brasil é investigada também pela Polícia Federal e foi criada para prestar serviços na pandemia apenas para prefeituras. Permanece preso o secretário de Saúde do Estado do Amazonas, Marcelo Campelo. Ele é apontado pelo Ministério Público Federal como um dos cabeças do esquema fraudulento de compra de material hospitalar e de combate à Covid. A investigação mostra que o total de dinheiro desviado passa dos 22 milhões de reais. Passam bem as mulheres atingidas pelo teto de um quiosque que desabou na Praia do Futuro, em Fortaleza. A mãe de 58 anos e a filha de 32 estavam sentadas na área externa quando a estrutura de madeira caiu. A situação da filha exigiu mais cuidados por parte dos socorristas porque ela estava grávida. A Prefeitura de Cuiabá retoma hoje a campanha de vacinação de professores e demais profissionais da área de educação municipal contra a Covid. A expectativa é que 15 mil pessoas sejam imunizadas. É preciso agendar dia e horário na página da Prefeitura na internet. Depois, é só ir até o local de vacinação no Senai do bairro do Porto. Criciúma se despediu da empresária Maria Aparecida Longaretti. Ela estava com 83 anos e foi diagnosticada com Covid. Junto com o marido, fundaram empreendimentos tradicionais na cidade, como Calcutá Tecidos e as lojas de Sante. O marido, Santos Longaretti, morreu 8 dias antes, também por Covid. Essa de Sante tem aqui no Paraná também, se eu não me engano tem até aqui em Curitiba, né? A de Sante também. Deixa eu dar um bom dia aqui para Raquel, tá falando do Mercado São Sebastião. E tá falando que tá nublado e calor. Onde será que você tá, mulher? Que tá falando que tá sol e calor? Obrigado pela companhia, um beijão para você. Adelaide tá falando de Paranaguá, tá dando um bom dia para todos e tá falando que tá chovendo por lá. Paranaguá, que é onde tem um porto do Paraná, gente, pertinho da gente, 80 quilômetros. Valeu, Adelaide, obrigado pela companhia. A Zenilda tá com a gente de Terra Roxa e ela continua cobrando a atualização da vacina. É, gente, Ricardo, aqui nas escolas de Terra Roxa continua cobrando a atualização da vacina. Tamo junto, Zenilda. A Silvana tá falando com a gente de Fortaleza, tá dando bom dia. A Luceli tá dando bom dia também. A Rosenilda, a Mari Vieira tá falando de Içara, Santa Catarina. Beijão, Mari. A Maria Sônia também tá dando bom dia pra gente, o Emanuel. A Silvana tá falando que tá um sol maravilhoso em Fortaleza. Eu acredito. Fortaleza é impressionante, uma hora dessa já tem sol e tá quente por lá. O Carlos Cruz também tá com a gente, o cantor tá aqui com a gente, o Emanuel Dias e a Raquel Gaspar de Fortaleza. Fazer o seguinte agora, deixa eu chamar a Malu, gente, para atualizar notícias, atualizar informações. Malu, o que você tem agora pra gente? Agora eu falo de Copa América. O relator da CPI da pandemia, o senador Renan Calheiros, enviou uma carta aos jogadores da seleção brasileira solicitando que eles não joguem o torneio. No texto, Calheiros afirma que a opção de disputar o campeonato em plena terceira onda da pandemia no Brasil não corresponde à opção sanitária mais segura para o povo brasileiro. Entre os pontos levantados na carta estão o baixo índice de vacinados no Brasil e as aglomerações que podem acontecer por causa do evento. O relator da CPI destacou ainda o alto número de mortos pela doença e disse que, diante do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro e da própria CBF, a saída foi apelar para os jogadores. E agora a gente muda um pouco de assunto para falar de um probleminha chato que afeta as mulheres. A TPM atinge 40% do público feminino, segundo pesquisas. E se sozinho o mal já traz transtornos à vida feminina todo mês, saiba que existe uma versão pior desse problema. Será possível? Pois é o transtorno disfórico pré-menstrual, uma TPM potencializada que apresenta sintomas muito mais graves que os da TPM comum. Quer saber mais? Veja na reportagem. TDPM. A sigla é um pouco diferente daquela que já conhecemos, a TPM, mas esse D indica que o problema é mais grave. Estamos falando do transtorno disfórico pré-menstrual, que afeta até 8% das mulheres em idade fértil.
A disforia é um tipo de alteração que cursa com depressão, com irritabilidade, com angústia. Então, eles classificaram como o D seria disfórico, TPM, disfórico pré-menstrual. Então, é só uma gradação. E ficou mais fácil para que as pessoas entendam acrescentar esse D para graduar como uma TPM mais forte. As causas da TDPM estão relacionadas às alterações hormonais do ciclo menstrual. O baixo nível de serotonina associado com as alterações da progesterona que estão aumentadas criam uma tempestade aí que muitas mulheres são afetadas. Mas como saber se é uma TPM comum ou transtorno disfórico? Então é muito comum ouvirmos relatos de mulheres que se sentem nessa fase, né, que vai aí aproximadamente de 3 a 10 dias antes do início do ciclo menstrual, de se sentirem muito irritadas, depressivas, ansiosas e além de ficarem emocional e fisicamente mais sensíveis. É fundamental consultar um médico para confirmar o diagnóstico. Em alguns casos, é necessário usar medicação. Um tipo de antidepressivo leve que ele afeta a inibição da síntese da serotonina. Então, ele acaba funcionando. É um tipo específico de antidepressivo e, às vezes, não adianta tomar só naquela semana ou naquele dia. Funciona bem, na minha experiência, usar um antidepressivo leve durante o mês todo. Terapias complementares e mudanças no estilo de vida também podem ajudar. A psicoterapia pode auxiliar bastante nesse processo. Ele vai depender do caso específico. Então, um tratamento que funciona para uma mulher não necessariamente vai funcionar para outra. Então, é preciso passar por todo um processo e é importante que a mulher passe pelo processo de autoconhecimento. Desde uma simples caminhada, que você tiver, até atividades. Agora é difícil com academia, mas qualquer atividade, o caminhar é excelente. Eu não tenho como não citar o meme, né? A mulher não tem 1 minuto de paz. Puxa vida, que coisa. Eu devolvo para você no estúdio, viu? Desejando um ótimo início de semana para todo mundo que acompanha o Evangelizar em Forma. Valeu, Malu. Obrigado pelas informações. E aí eu lembro de outra situação também. O nosso papel dentro de casa. Claro, com a mãe, com a esposa, com a namorada. Nós sabemos exatamente pelo convívio quando elas estão nesse período. E aí a gente tem que ter esse discernimento, viu? De quando é esse período. A gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, a gente precisa ser mais compreensivo, nós homens. Rapaz, a gente sabe que são problemas hormonais, uma vez por mês vai acontecer. E aí a gente tem que ter essa compreensão com a nossa mulher dentro de casa, né, gente? Parceria é isso também. Entender, compreender e não agravar a situação, achando, mas tem que ser esses dias. Não é assim, né, meu irmão? Não é assim. Viu? A gente tem que sempre lembrar isso daí. Fazer um intervalo. Peraí. Antes de eu fazer o intervalo comercial, deixa eu dar um bom dia para Marli. É que hoje tem bastante gente, então hoje eu vou dar bom dia para todo mundo. Balneário Rincão tá a Marli, a Fátima também tá com a gente, a Silene tá falando de Quixadá. Olha, primeira vez que a gente recebe mensagem dela aqui também. A Tayane tá falando o seguinte, essa chuva tá boa, Ricardo? Para um bolinho de fubá com chá, hein? E o bolinho de chuva? Ai, meu Deus, aquele que a avó fazia, lembra? Colocava na fritura, subia aquele óleo gostoso, aquele cheirinho, aí ficava pronto o bolinho de chuva, que aqui em Curitiba tem muita cueca virada, né? Mas lá em Londrina a gente comia bolinho de chuva. Pegava um prato fundo com açúcar cristal e embolava assim, ó. Rapaz, que delícia! Meu Deus do céu! Boas lembranças, Tayane. Valeu, obrigado pelo recadinho aqui, ó. A Marli dando bom dia pra gente também. A Terezinha de Cambé tá falando que tá chovendo por lá. E a Deraci tá falando de Pedra Branca no Ceará, tá falando que o sol tá por lá brilhando forte. E de Cascavel, a Orilde está dizendo o seguinte, que tá chovendo por lá e a vacinação tá lenta. Parou em Cascavel para quem tem mais de 60 anos. O quê, hein? Que coisa! A Isabel dando bom dia, a Helenice de Cornélio Procópio e a Maria Goretti tá falando o seguinte, muito bom se os homens fossem mais compreensivos. Eu falei, né, Maria? A gente faz nossa parte aqui fazendo esse lembrete. Fazer o seguinte agora, nós vamos para o intervalo, mas mostrando para vocês esse nosso Brasilzão de meu Deus. Mato Grosso,
Dourados, Mato Grosso do Sul, Dourados, Mato Grosso do Sul, as imagens que nós estamos mostrando naqueles bons tempos que a TV Evangelizar ia e percorria todo esse nosso país. Com a pandemia a gente está dando um tempinho, mas a gente mostra para vocês imagens gravadas com a temperatura nesse momento de 19 graus e a programação lá nós acompanhamos pelo canal 19.1. Dourados, Mato Grosso do Sul. Gente, intervalo comercial rapidinho, na volta nós vamos falar do uniforme da delegação brasileira para as Olimpíadas do Japão. Aí vocês me dizem se está bonito ou não. Já, rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta, são 8 horas e 48 minutos, está passando rápido, né? Atenção, Isabel, Helenice de Cornélio Procópio, Maria Goretti, a Eliane também está falando com a gente, Uberlândia, Minas Gerais, legal, Eliane, valeu, obrigado pela companhia. A Neide de Parnaíba, Piauí, 28 graus, Jesus amado, que calor. A Fabiana também está com a gente, Tietê, no estado de São Paulo, legal. Etelvina está falando de Itapuá, Itapuá é litoral de Santa Catarina, tem bastante paranaense lá, né, Etelvina? Valeu, obrigado pelo recadinho. Claudemir também. Ô, gente, eu quero saber a opinião de vocês pelo seguinte. O que vocês acham do uniforme da seleção não, da delegação brasileira que vai participar da Olimpíada? Nós vamos mostrar para vocês agora. Depois vocês me falam aqui no Facebook se vocês gostaram ou não. Vamos fazer assim? Então acompanhei. Eles vão combinar calça azul marinho com camisa gola polo branca. Mas podem desfilar também de bermudas verdes, chinelo e camiseta. Elas exibem moletom na combinação cinza com amarelo e vão ficar na estética com camiseta amarela e bermuda justíssima verde. E olha aí, o uniforme oficial, agasalho completo no degradê verde e amarelo. Os atletas brasileiros que vão correr, nadar, lutar e fazer força no Japão vão usar esses uniformes. A fornecedora dos artigos esportivos é uma marca ainda desconhecida no Brasil, a chinesa PEC. O contrato com o Comitê Olímpico Brasileiro foi assinado em 2018 e tem validade até 2024. Por ano, estima-se que 7 milhões de reais serão repassados. Esse valor é inferior ao pago anteriormente pela antiga fornecedora, a norte-americana Nike. Mas a crise no setor fez com que grandes marcas revissem vários de seus contratos e valores pagos. Né? Pô, aquela gola polo com camisa parece os uniformes que a gente tinha aqui no colégio estadual. Na minha época a gente usava assim, né? Era calça azul, calça jeans e... Ah, essa daí, ó. Aqui, nessa imagem aqui, ó. Olha lá, gente. Tão simplinho, né? O agasalho, aquele verde e amarelo, eu achei bonito. Mas esse aí eu achei tão... Olha lá, bermuda, chinelo. Pra mulher ficou bonito esse agasalho verde. O amarelo, aliás. Esse aí ficou bonitinho. Agora eu não sei, tem mulher que se incomoda com esse shortinho justo, né? Esse aí ficou bonito, eu achei bacana. Mas esperava mais, né? Pô, a cor da bandeira é bonita. Você tem uma combinação de cores que possibilita um monte de opção ali. Mas, enfim, agora você vai querer dar opinião sobre moda também, Ricardo. Mas a gente sabe de tudo, né? A gente sabe de futebol, a gente sabe de política. A gente gosta de meter o bedelho em tudo. Você acha que não ia meter bedelho no uniforme da delegação? Imagina. Gente, vamos falar de saúde e prevenção? Vamos. A Vanessa está aqui pra gente para dar mais umas dicas, mais umas orientações. Bom dia, Vanessa! Olá, bom dia, Vilches. Bom dia você que acompanha o Evangelizar em Forma em todo o Brasil. Vamos falar de saúde e prevenção? O assunto de hoje é obesidade infantil. A obesidade infantil é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura corporal na criança. A principal causa é a alimentação inadequada, juntamente com baixo gasto de energia, principalmente por falta de atividade física. Mas também pode ser decorrente de fatores genéticos e hormonais. O apoio da família é essencial para enfrentar esse problema. Veja o que diz a endocrinologista. A gente sabe que a família é a base do tratamento, né, da criança, então você não vai instituir uma dieta para a criança apenas quando tem que fazer o tratamento do sobrepeso na criança. Você tem que orientar toda a família a mudar seus hábitos alimentares, né, de atividade física quando for preciso, porque só assim essa criança vai ter uma boa resposta. A prevenção da obesidade infantil começa antes do casal engravidar.
né? Então é importante que a mãe esteja com peso saudável, que o pai esteja com peso saudável e com hábitos saudáveis, porque isso já vai determinar a tendência dessa criança a desenvolver obesidade ao longo da sua vida. E também outras doenças, como diabetes e doenças cardiovasculares. Como disse a médica, o apoio familiar é essencial para a motivação das crianças. E além desse apoio, a intervenção precoce é fundamental, pois crianças obesas têm maior tendência a se tornarem adultos obesos. Eu volto com você no estúdio, Vilches. Valeu, Vanessa. Obrigado pela participação. Olha o Claudemir participando dizendo o seguinte: Ricardo, não gostei desse uniforme, não. Eu também tô contigo. A Fátima tá dizendo o seguinte, bem simples, né, Ricardo? Muito justo, sei lá. Então, e a Heloísa pergunta aqui o seguinte: e quando vão valorizar os produtos nacionais? Pois é, Heloísa, é tomada de preço, é como se fosse uma licitação, né? A oferta foi feita por uma empresa chinesa. Aqui no Brasil tinha a Olímpicos, que por um bom tempo patrocinou. Aí veio a Nike e agora tá essa outra, que eu nem lembro o nome mais, bem desconhecida. Mas, fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, nós vamos falar agora de um produto que foi lançado aqui no Paraná, que é um tipo de um ar-condicionado que impede até a contaminação por Covid. Eu também quero ver. Vamos ver? Acompanha aí. Em meio a tantas iniciativas para proteger contra a Covid-19, a novidade chama atenção. Esse é o primeiro filtro de ar-condicionado automotivo do Brasil eficaz contra o novo coronavírus. O produto foi desenvolvido por uma empresa que fica em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Nosso desafio foi desenvolver um filtro que pudesse ser um importante aliado nesta luta contra a Covid-19 e que reforçasse ainda mais a segurança tanto dos motoristas como dos passageiros. O filtro funciona para barrar vírus, bactérias e outros agentes nocivos, purificando o ar que circula no interior do veículo. Nesse teste, é possível ver a diferença entre o filtro comum e o novo produto após a aplicação do líquido indicador antiviral. O banho químico especial tem a capacidade de quebrar a membrana externa do vírus, purificando o ar que circula no veículo. A eficácia foi atestada pela Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo. Muitas pessoas não sabem que tem que realizar a troca do filtro de ar-condicionado e outras nem sabem que o filtro existe. Mas vale destacar a importância de realizar a troca do filtro de ar-condicionado, pois ele é responsável por filtrar o ar que circula no interior do veículo e que vai direto para o pulmão. Os filtros antivirais são produzidos aqui, um processo criterioso que garante a eficácia dos produtos. A empresa tem capacidade para fornecer 700 mil unidades por mês, mas a ideia não é parar por aqui. O objetivo é atingir o mercado internacional. Nossa expectativa é de expandir de acordo com a necessidade e demanda do mercado. Nosso objetivo é disponibilizá-lo também para a Europa e Estados Unidos. O filtro tem durabilidade de 6 meses ou de 10 mil quilômetros rodados e pode ser utilizado também em veículos que transportam passageiros. Gente, antes de terminar o programa, queria bater um papo com uma pessoa que há muito tempo não dava as caras por aqui nesse horário. Padre Francisco, que está com a gente, vai apresentar daqui a pouquinho o programa com a palavra. Padre do céu, onde é que o senhor estava, homem? Ô, Vilches, eu andei por aí, até Covid eu tive, né? Isso que eu queria. Mas agora eu estou com a palavra da edição da noite, terças e quintas é comigo sempre lá, 21 horas, na quinta até começa antes às vezes, né? Tá. 20 e 30 e tal. Padre, me explica bem essa história aí, como é que foi esse tratamento do senhor, esse período de Covid, me explica. Não foi um período fácil, como não é fácil a caminhada de todo o pessoal que já teve a Covid. No meu caso, graças a Deus, não evoluiu para questão respiratória grave, me atingiu fortemente o fígado, e o fígado é um órgão vital tão importante, tem que cuidar do fígado, gente, como é importante, e os rins também. Depois tive algumas sequelazinhas que eu estou administrando ainda até hoje, mas foi no mês de março, viu, bichos? Mas graças a Deus, me sinto bem, me sinto plenamente recuperado, graças a Deus. Padre, essa curiosidade que eu tenho, porque todo mundo que teve Covid, que ficou ou não internado no leito de UTI, ele volta diferente. O senhor falou em sequela. Tem alguma coisa ainda que o senhor não conseguiu voltar ao normal, um paladar, alguma coisa assim? Tem, sobretudo a questão de alimentação. No meu caso, que atingiu, né, afetou mais a questão do fígado e da parte digestiva nem tanto, mas de alimentação mesmo, né, de ingestão de alimentos. Tanto que andei emagrecendo. Não parece que eu estava muito acima do peso, né? Mas você acredita, Virgos, que eu estou
8 quilos, vou falar aqui, não tem problema nenhum. 8 quilos de diferença do dia que eu peguei a Covid. Até agora não recuperei direito, mas tá bom assim, vamos aumentar muito o peso, não, que o sobrepeso também é um problema sério. Mas não é fácil, não é fácil a luta de quem passa pela Covid-19, com certeza. É por isso que a gente sempre fala, né, padre? Vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar. Aquilo que está no nosso dia a dia, né, padre? A gente que não está naquela idade de se vacinar, mas o que a gente pode fazer? Usar máscara em ambiente coletivo? Usa máscara. Cumprimentou, saiu, pegou nos objetos, usa o álcool gel? Usa o álcool gel. Tem a possibilidade de lavar as mãos com água e sabão? Use água e sabão. E outra coisa, esse é mais para piazada. Festa clandestina não é o momento. Não é o momento para sair para balada. Não é, padre? Então já aproveita e já me fala o que vai ser destaque no programa hoje. Vilches, o programa hoje está maravilhoso. Segunda-feira a gente vai repercutir o fim de semana. Você sabe que no Corpus Christi, na Itália, não é na quinta-feira como o nosso, é no domingo. Então a gente vai repercutir a missa do Papa Francisco. Tem a repercussão amanhã tem uma live muito especial. Vai entrar para a história aqui da TV Evangelizar. Nós vamos comemorar os 80 anos do Padre Zezinho com uma live maravilhosa, transmissão aqui pela TV Evangelizar. A gente vai dar todas as informações e vem aí também o Arraiado do Seu Vigário, a gente vai divulgar. Hoje o tema do programa, aliás, essa semana toda vai ser sobre a vontade de Deus. Fazer sempre a vontade de Deus. Maravilhosa. Boa, padre. Aí, homem voltou, gente. Tá 1000 por hora. Valeu, muito obrigado. Coladinho agora com o Evangelizar em Forma. Nós encerramos aqui, desejando a todos vocês muito obrigado pela companhia, obrigado pelos recadinhos. Uma excelente segunda-feira, um excelente começo de semana. Nós voltaremos amanhã às 8h20 da manhã. Combinado? Fui!